Tá começando o meu, o seu, o nosso programa favorito de todo sábado, o Mais Mulher, feito especialmente pra você. No programa de hoje você vai acompanhar uma entrevista muito especial com a delegada, a doutora Jane Clébia. Vai falar um pouco com a gente sobre violência doméstica. Sim. O agressor ameaça. Sim. Fala, olha, você for à delegacia, quando voltar, vai ficar pior para você. Em algumas situações fica pior. No Minuto do Empreendedor de hoje, você vai conhecer a história da Eli, que saiu ali do seu emprego para empreender e montar a sua loja online. Orei a Deus, Senhor, me ajuda, o que é que eu faço? Eu te convido a não sair do sofá, porque o Mais Mulher já está no ar. No quadro de entrevista de hoje, você vai acompanhar uma conversa super bacana com a delegada, a doutora Jane Clébia. Nós vamos falar sobre violência doméstica e o que está levando tantas mulheres a se permitir, essa violência e acabar numa situação tão complicada como foi o caso do menino Henrique. Acompanhe essa entrevista conosco, que está muito bacana. Olá! Estamos começando mais um quadro de entrevista aqui no programa Mais Mulher. E hoje eu tô muito feliz, gente, porque eu tô entrevistando uma figura tão especial que vocês não imaginam. Meu desejo sempre foi conversar um pouco com ela e hoje ela tá aqui nos nossos estúdios, a doutora Jane Clébia. É isso? Cida, prazer enorme. Muito obrigada pelo convite, participar do seu programa que é tão especial, que fala para as mulheres. Então, o desejo do meu coração é que muitas mulheres nos ouçam e tirem alguma lição, alguma ajuda do que a gente tratar aqui hoje. Então, muito obrigada pela oportunidade. Exatamente. Gente, eu acredito que todo mundo já conhece, e para quem não conhece ainda, a doutora Jane é uma delegada que realmente cuida, desses assuntos familiares, e hoje nós vamos conversar um pouco aqui com ela sobre isso, que é tão importante você, mulher, que está em casa nos assistindo, saber um pouco mais sobre isso. É isso, doutora? Hoje nós estamos vivendo um tempo muito difícil, E a violência doméstica, depois da pandemia, ela aumentou um pouco mais. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho aqui pra gente sobre essa questão, o que a senhora tem visto, na delegacia, o que tem ocorrido com maior gravidade. Fala um pouco pra gente sobre isso. Infelizmente, esse tempo de pandemia acabou acirrando a questão da violência doméstica. Aí a pergunta é, por quê? Em regra, os agressores passavam um tempo longe de suas esposas, trabalhando, ele ou ela, e se encontravam ali à noite, final de semana. Sim. Com a pandemia, com essa reclusão social, com a necessidade de ficar mais em casa, então autor e vítima, os companheiros ali, passaram a ficar mais tempo juntos. Então aquele homem que já é agressor, teve a oportunidade, mais tempo de agredir a mulher. E a gente sabe que as agressões, para ele, tem sempre uma desculpa. Sim. Que são os gatilhos. Sim. Ou é falta de emprego, ou falta de dinheiro, ou tá frustrado com o chefe, tá chateado com alguma coisa. E a pandemia trouxe para todos nós um estresse maior, o desemprego para muita gente, a falta de dinheiro, poucas oportunidades de emprego. E essa frustração faz com que junte as duas coisas. Ele já é naturalmente um agressor, que diminui a mulher, que desconta suas frustrações nela, e agora com a pandemia, mais tempo em casa e ainda mais frustrado, passou a agredir ainda mais. O DF, por exemplo, criou algumas alternativas, criando a possibilidade de registro de ocorrência por telefone, ampliou ali a denúncia anônima, a delegacia eletrônica está apta a receber registro de ocorrência, porque nós mudamos inclusive nossas condutas, Sim. Algumas mulheres não têm condições de sair de casa para ir a EDP por causa desse isolamento social. Sim. Então, apesar da possibilidade de fazer o registro pela internet ou por telefone, ainda assim a gente sabe que a pandemia também é mais um motivo para que a mulher deixe de fazer esse registro. Ela já tinha inúmeros, Sim. Frustração, o medo de perder o companheiro. Sim. Em algumas situações. Sim. Elas gostam. Sim. Tem a violência, mas ela pensa em ficar sozinha, como é que ela vai se virar com os filhos, tem dependência econômica. E agora, mais esse motivo. Então, a mulher se vê envolta em muitas questões para conseguir se livrar dessa violência.
Então, nós estamos nos adaptando, aprendendo a viver de uma forma diferente. Então, agora também a gente tem que recriar aí nossas formas de fazer esse combate à violência doméstica. Então, a internet se tornou uma grande ferramenta, a televisão, debates igual a esse que nós estamos promovendo, Sim. são bem importantes para levar a mulher a conscientização de que os órgãos da justiça, as ONGs, essa rede de proteção está aí à disposição dela. Ela não precisa viver ou se submeter a essa violência. Porque a gente sabe que o que falta à mulher não é vergonha, porque tem gente que infelizmente fala, não, porque não tem vergonha na cara, que se tivesse apanhado já tinha largado. Na verdade, falta a ela apoio, coragem. Esse empoderamento que a gente fala é força, é fortalecimento, são condições. Por exemplo, vaga em creche. Porque quando ela pensa assim, ó, se eu deixá-lo, eu não tenho casa para morar, não tenho onde uma creche para colocar o meu filho, a minha família não me apoia, porque tem familiar que em vez de ajudar, faz o contrário, fala, não, minha filha, é seu companheiro, é seu marido, volte lá, se acerte com ele. Então ela não acha apoio familiar. O apoio institucional ainda é pequeno, porque ela precisa fazer um curso, precisa estudar, muitas não têm uma formação. E hoje você vê, chegam apoios, mas não é um apoio completo. Por exemplo, oferece ali para ela a condição de fazer um curso de tapeçaria. Tapeçaria, manicure, ou costureira, ou esses cursos de formação um pouco mais rápida. Ela faz. Mas aí em seguida falta para ela insumo, então ela não tem dinheiro. Podia ter um microcrédito aí que ajudasse. E mesmo que ela tivesse a condição de juntar um dinheirinho, ela não tem onde vender, não tem onde expor. Então, na verdade, quando a política pública for proposta, como algumas são propostas sim, tem que ser completa. É oferecer à mulher condição de se formar, de fazer um curso, oferecer a ela um microcrédito para que ela possa, a partir do que ela aprendeu, produzir alguma coisa e disponibilizar local para que ela venda. Aí sim, esse fortalecimento vem pela independência financeira. Entendi. A independência financeira, ela realmente vai conseguir pagar alguém para cuidar do filho, poder sair de casa. Aí ela vai estar um pouco mais forte para dizer não a essa violência. E eu acho que também, doutora, um fator muito importante, como a senhora citou, é o apoio familiar. Porque a mulher está vivendo com o agressor, com o filho e tal. Mas ela não tem em casa, dos pais, dos irmãos, esse apoio que a senhora acabou de citar, né? Então, para ela fica mais difícil. Se ela tivesse aquele apoio, minha mãe me apoia, meu pai me apoia, às vezes fica mais fácil. Não que seja totalmente fácil, mas fica um pouco mais fácil. Mas quando não se tem, né? E outro fator que a senhora citou agora também, que é essa questão da condição. Recentemente eu tive numa conversa com o presidente da Câmara Legislativa e ele me citou 2 fatos que de repente a gente pode comentar aqui para saber da sua visão o que a senhora acha. O primeiro seria o auxílio moradia, né, que é um aluguel para essas vítimas de violência, porque exatamente o que a senhora citou, elas não têm condições de pagar um aluguel, depende do agressor e fica com esse medo, que era esse auxílio moradia para que ela pudesse ter esse termo. E o segundo seria um auxílio creche também para aquelas mães que têm esses filhos. Então, assim, a senhora acha que esse apoio seria bacana para incentivar essas mulheres a sair de casa? É um sonho. Com certeza nós temos lutado para ampliar essa discussão, levar os parlamentares, que realmente são eles que têm condições de propor alguma medida que vá ajudar as mulheres no conjunto. Nós ajudamos orientando, ou uma vizinha, um amigo, uma prima, um parente, você ajuda, mas a gente precisa de alguém que ajude o conjunto das mulheres. Então, com certeza, vindo da Câmara Legislativa, o presidente da Câmara Legislativa tem toda a condição, tem todo o poder, tem toda a força para realmente encampar um projeto desse e nos ajudar as mulheres de Brasília a sair dessa situação de violência. Quando chega até a senhora um caso desse, por exemplo, a senhora está na delegacia, né? Chega para a senhora. É sempre de início a mulher foi agredida e ela já tem essa condição de ir? Ou quando o caso chega até a senhora ali na delegacia, já passou da hora de ter sido denunciado? Então, nós temos uma estatística aí nefasta que diz que as mulheres vítimas de violência levam em torno de 8 anos sofrendo violência até que tomem a iniciativa de buscar uma ajuda. Então, com certeza, quando elas chegam, já passou muito tempo. E a gente sabe que elas enfrentam, da tomada de decisão, de realmente não aguento mais, eu vou deixar e vou procurar uma ajuda, ela sofre muitos medos, porque o agressor ameaça, fala, olha, se for à delegacia, quando voltar,
a ficar pior para você. Em algumas situações fica pior. Sim. Então ela tem que enfrentar esse primeiro medo, é romper esse laço, né? E criar essa coragem de buscar ajuda. A gente sabe que as delegacias estão aptas e preparadas para receber essa mulher, mas eu luto. Eu trabalho na Polícia Civil, que é uma das melhores polícias do Brasil. Mas a gente sabe que nós ainda precisamos aprimorar, aperfeiçoar esse atendimento. Sim. Criar um grupo distinto, ser treinado só para isso. Só para isso. Porque se a mulher chega insegura, depois de muito tempo, pensou muito, e na hora de fazer o registro, ela conta lá suas lamúrias, conta a sua história, e alguém fala para ela assim: "Hein, senhora, tem certeza que a senhora vai querer prender o pai de seus filhos? Vai prender o homem que está te dando comida?" Meu Deus. Se ela ouve isso vai desestimular, ela vai dizer: "Não é aqui que eu vou receber a ajuda que eu estou procurando." Exatamente. Então, não receber o acolhimento, público, né? A delegacia, que é a porta de entrada para essas mulheres vítimas, tem que estar preparada para fazer esse acolhimento, essa oitiva mais sensível. Sim. Por exemplo, eu sou uma defensora de que as mulheres atendam mulheres. A polícia não tem muitas mulheres, mas é possível, no balcão da delegacia, daquele grupo ali de 5, 6 policiais que fazem atendimento, pelo menos um ser mulher e a ela ser atribuída a tarefa de atender as mulheres que são vítimas de violência. Nesse caso específico. Isso. A própria lei já determina que as delegacias têm que ter um local diferenciado de atendimento, que não seja ali naquele balcão junto com todo mundo. Ótimo. Uma salinha reservada, Seria o em que ela essencial. fique mais confortável para falar de intimidade, porque falar de violência é falar das suas intimidades. Então nós temos hoje 2 DEANs que são especializadas nesse atendimento e estão sendo criados no IANS. O delegado-chefe da Polícia Civil hoje tem essa sensibilidade. Então já começaram a criar, ainda o processo ainda é lento, porque nós temos mais de 30 delegacias e foi criado em uma e está sendo ampliado para as outras. O ideal seria que todas as delegacias já tivessem essa rotina. Sim. Chegou a delegacia vítima de abuso sexual ou de violência doméstica, que nem ficasse ali. Sair, se fosse atendido em outro ambiente da delegacia e feito ali o atendimento por mulher. Pode parecer que é uma iniciativa pequena, que não é nada, mas para muitas mulheres faz muita diferença. Muita diferença. Porque se ela chegar à delegacia e não sentir esse acolhimento, ela pode se retrair e acabar indo embora. Eu tenho uma história, não sei se tem um tempo para contá-la. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um intervalo rapidinho e a gente volta e a gente já conta essa história aqui. Gente, nós vamos para o intervalo porque o papo aqui tá muito bom. A sabedoria dessa mulher é incrível. Então a gente quer conversar um pouco mais, mas eu espero você. Não saia daí, 1 minutinho só.